Fala, Barão, fala, galera. Eu sou Ivan Gessler, advogado criminalista. Estou hoje aqui com minha irmã, Carla Gessler. Se acostume aí, eu costumo chamar ela de Dal, viu? Desde pequeno. Então a gente vai bater um papo informal hoje, estreando o nosso podcast Cases Podcast. Qual o objeto desse podcast? Qual é o objetivo nosso aqui? É bater um papo descontraído, um papo informal sobre os cases criminais, ou melhor, os casos criminais da semana, as decisões jurídicas. E aí eu já adianto, você que está nos assistindo aí, vai poder encaminhar decisões, você que é advoga, você que é promotor, você que é juiz, decisões que eventualmente você concorda ou não, que se deparou na sua atuação profissional, ou até como parte de todas as searas ali do direito, você pode encaminhar decisões para a gente comentar aqui e trazer esse viés aí mais crítico em relação a essas manifestações judiciais. A gente vai falar também, viu, dos temas mais quentes da atualidade. O que é que aconteceu na semana que tá dando o que falar, que o bicho pegou, que o negócio viralizou nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso também. Dá espaço, dá voz realmente para as partes, para os advogados, para a galera em geral que se interessa também por temas jurídicos, esses temas da atualidade. A gente vai... Enfim, é um podcast muito heterônomo, heterogêneo. Nós vamos trazer aqui entrevistados também, terceiros, pessoas que vão também contribuir com esse discurso, não é, Dal? Passo a palavra aqui para Carla Gessler, carinhosamente, que eu chamo de Dal. De vez em quando vai ter um pega pra capar aqui também, como a gente tem nos nossos jantares, nos almoços em casa, com essa troca de ideias, essa dualidade que norteia nossas relações aí humanas, isso é normal. Você vai ver isso também aqui, né, Dal? Eu acredito que vai ver bastante. Talvez no episódio 1 vai ser mais sereno, mas o que é interessante é que nos bastidores sempre há aquele momento mais quente, porque pensamos diferente em muitos pontos, e como é maravilhoso isso, né? A diferença para enriquecer o debate, assim como estaremos a oportunidade de estar ouvindo outras pessoas da área jurídica, personalidades também da política, de outras, né, da psicologia. Eu que agora estou adentrando, além de advogada, estou tendo essa oportunidade de estar também cursando psicologia, e eu creio que vai ser muito enriquecedor esses momentos aqui. Até porque eu costumo dizer, por exemplo, eu que advogo na área criminal há 20 anos, o advogado criminal, por exemplo, ele se depara com vários temas, né? É multidisciplinar a matéria. Então, é propedêutica, eu diria, a atuação do advogado criminal, porque ele vai se deparar com sociologia, psicologia, filosofia, enfim, e isso serve para qualquer atividade profissional, né? Você tem que ter musculatura teórica para falar de qualquer assunto. Então, acho que isso é muito importante também, e nos nossos debates eu tenho certeza que eles serão enriquecidos também por isso, né? E fico feliz que você esteja aqui. É uma honra e acho que essa sua nova trajetória aí também na psicologia vai contribuir, porque é um tema tão importante que a gente vai tratar em outros podcasts, inteligência emocional, a própria neurociência, enfim, são muitos temas relevantes aí que a gente vai trazer também aqui para tentar explicar essas decisões que nós nos deparamos dia a dia. Eu, por exemplo, na advocacia criminal, tenho quase 20 anos, vou completar aí ano que vem 20 anos de advocacia criminal. Comecei lá atrás, você, claro. Sua trajetória é linda. Eu sempre uso o seu exemplo na vida de meus estagiários, de estudantes de direito, porque eu pude ser testemunha, né? E eu nunca esqueço quando você ainda, enquanto estagiário no tribunal de júri, um magistrado falou: esse menino vai fazer toda a diferença, né? E eu não vi um tribuno passar aqui com tanta excelência. Então, isso marcou realmente a minha história. Quando eu vejo hoje a sua trajetória aí, eu chego para fazer uma audiência, alguém fala: você é irmã de Ivan Gessler? E é tão maravilhoso ver nosso irmão mais novo tendo esse conhecimento. E eu sei que é fruto de suor e muito estudo, que você foi realmente abençoado com o mentor, né? A gente não pode esquecer do Dr. Raul Palmeira. Você ainda é jovem, ele viu esse talento em você e você realmente tem brilhado, né, meu irmão? E eu sou, assim, sou muito orgulhosa e sempre ressalto essas qualidades e incentivo. Eu lembro que você não parava nos seus estágios, o tempo todo ia para um e não
aprendi o que tinha, o que era necessário, já ia para outro estágio, sempre foi muito correria e muito estudo. E aí você começou a adentrar, doutor Raul Palmeira teve esse papel muito importante de incentivar a leitura, e você sempre estudou muito com leitura. Isso é maravilhoso nessa trajetória. Mas você é parcial, é irmã. Não, mas a gente tem uma plateia, né, que tem aplaudido e tem reconhecido esse talento. Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que o júri, ele mudou minha vida, né? Essa atuação no Tribunal do Júri, em 2004, eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública, nunca fui um aluno bom na faculdade, e ali aquilo realmente foi uma virada na minha vida, de perceber que a gente poderia alcançar outros resultados inimagináveis até então. E acho que isso vai muito para quem está nos acompanhando aí, né? Acredito que Deus fez todos com as mesmas potencialidades, com talentos, cada um tem um tipo de talento, mas você tem que fazer sua parte também, né? Você tem que... o talentoso, ele é superado pelo dedicado quando ele não se dedica. Então, acho que ninguém é perfeito, mas a gente tem que procurar vencer nossos limites a cada dia, e realmente, eu costumo dizer que a trajetória, ela é muito mais bonita do que qualquer resultado que você pode alcançar na vida, porque o valor está na trajetória, o valor está no seu caminho, na sua dedicação diária, né? E uma coisa importante na advocacia, né, Ivan? Coragem. Porque não é fácil, eu fico vendo esses estudantes de direito saem para enfrentar, e muitos acabam ficando acomodados com medo do novo, do desafio. Então, quando eu lembro de você ali no tribunal do júri, com veemência, com ousadia, né, ao lado do doutor Raul Palmeira, então precisou de coragem, não só talento e esforço, mas assim, saber que a gente pode errar, que pode ser aperfeiçoado e pode ir além. Verdade. Uma frase famosa, né? Que a advocacia não é profissão para covardes. Não e acho que é isso. Hoje, fazer um parênteses aqui, antes da gente começar os casos que a gente tem que trazer hoje aqui, a advocacia criminal, especialmente, sofre muito com a estigmatização, né? Isso lá de trás, as pessoas acham que é advogado de bandido, as pessoas, por vezes, confundem o advogado do suposto criminoso com o criminoso. Pronto. Então, é uma estigmatização que a advocacia atravessa, e hoje... Tem de traçar o perfil, né? Tem pago até com a própria vida. A gente tem visto muitas mortes de advogados criminais. Não só um ataque às prerrogativas, porque eu costumo diferenciar quando há uma violação aos direitos do réu, que você advoga, com a violação às prerrogativas. A violação à prerrogativa, ela é institucional. Sim. E acho que isso passa também por um autoconhecimento de entender que a dor não é só do outro advogado. Pela institucionalização da violação às prerrogativas, tanto que hoje você tem ali uma violação, por exemplo, ao artigo 7º, inciso 2 a 5º, se há uma violação àqueles direitos, a autoridade pratica um crime de abuso de autoridade. Veja a gravidade dessa violação, você tem que entender que a dor do outro também a dor é sua. Por vezes a advocacia ela se fraciona muito com disputas internas em alguns casos, ou com essa concorrência que há no próprio exercício profissional, e a gente esquece de ver tudo como um todo, né? Então, hoje a advocacia criminal ela tem sofrido muito nesse aspecto, mas ao mesmo tempo a gente olha para frente e verifica que é importante essa mudança de mentalidade, e as pessoas têm percebido isso. Por exemplo, essa semana a gente teve... Eu queria fazer essa pergunta. Só para fechar, essa semana a gente teve prisões aí de pessoas que, em tese, são referência no meio artístico, no meio ali das redes sociais, e, consequentemente, as pessoas percebem que o direito penal e o processo penal e a investigação criminal são como serpentes, né? A serpente está ali abaixo da pedra, mas ela só pica quem está descalço. E amanhã qualquer um pode sair dessa forma, pode estar, entre aspas, descalço e ser atingido por essa serpente. Pelo processo. E aí que as pessoas percebem a importância e a necessidade do advogado criminal e da observância de direitos fundamentais. A gente teve esses casos aí nessa semana que a gente quer comentar até, mas essa recompreensão do papel do advogado no Estado que pretenda ser democrático de direito é muito importante até para a gente evitar esses abusos que, por vezes, existem
contra as prerrogativas, e especialmente em relação ao advogado criminalista também. Mas, Ivan, é importante você ter pontuado, porque realmente o Brasil está parecendo até uma grande novela. Todos os dias a gente acorda com um novo episódio. E essa semana teve a prisão, né? E a possibilidade, quase foi preso também Gustavo Lima, Deolane Bezerra, que teve a prisão decretada, foi presa e depois solta, e depois novamente retornou. E todas essas questões que permeiam a questão da soltura. E aí muitos estão comentando nas redes sociais por que foi a prisão, por causa de uma decisão, né, uma direção política, perseguição. Tem muita coisa que permeia essa discussão, né? Porque todas as temáticas que levaram à possível prisão, muitos outros estão também nesse mesmo âmbito. E aí, o que é que você poderia falar e explicar um pouco se é realmente legal a prisão, né? A suspensão também da liberdade. O que é que você poderia explicar melhor sobre essas questões? Olha, vamos por partes, né? Primeiro a gente teve o caso de Deolane, que é uma investigação criminal ali em relação a lavagem de dinheiro, jogos de azar, enfim, uma suposta organização criminosa. Teve uma entrevista, inclusive, de um ex-integrante do PCC que fez ilações ali ou alusões de que ela poderia até ser envolvida com o primeiro comando da capital. E o que a gente tem que perceber é o seguinte, as pessoas passaram a discutir há muito tempo no Brasil o que é sistema acusatório, o que é presunção de inocência, quando a prisão é necessária ou não. Ela já não foi condenada ainda, mas ela já é considerada culpada. Quando você... E isso acho que talvez seja o único aspecto positivo de prisões que, entre aspas, sejam ilegais ou que não sejam necessárias para essa discussão, esse tipo de discussão. Das pessoas perceberem e estudarem mais e entenderem que no Estado que pretende ser democrático de direito existem garantias e princípios, como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Por exemplo, essa semana passada o Supremo entendeu que numa acusação de homicídio doloso o cara poderia ser preso já em primeira instância, antes de se esgotarem todos os recursos. E muitas pessoas concordam com isso, mas concordam até um certo ponto. Quando você é destinatário desses abusos, aí o entendimento muda. E no caso de Deolane, por exemplo, houve uma prisão que, na minha concepção, não era necessária. A prisão foi revogada e imposta medidas cautelares diversas. O que são isso? São medidas que trazem uma limitação para o sujeito, para a pessoa, mas não de maneira tão extremada como a prisão. Quer dizer, a tornozeleira eletrônica, a própria fiança, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de se aproximar de determinadas pessoas. São medidas cautelares que não prendem, mas trazem uma limitação à liberdade ambulatorial. E no caso dela, quer dizer, a juíza impôs medidas cautelares de proibição de falar com a imprensa e de se manifestar nas redes sociais, mesmo que sem um nexo com os jogos, que as manifestações não tivessem elo com os jogos de azar, enfim, com os jogos que ela publicava lá no Instagram. Quer dizer, não há nem previsão explícita dessas medidas cautelares no Código de Processo Penal. A gente volta para uma época que eu comecei a advogar, onde só existiam duas coisas. Ou você soltava o sujeito plenamente, ou ele era mantido preso. E o juiz tinha um poder geral de cautela sem previsão legal. Quer dizer, como é que eu posso cercear a liberdade de alguém de comunicação, uma liberdade de se manifestar e retornar à prisão por conta disso? Quer dizer, foi revogado. Na verdade, ela tinha sido... Não foi soltura, a prisão tinha sido convertida em domiciliar no primeiro momento. E aí revoga a prisão domiciliar. Mas qual foi a fundamentação da juíza, talvez, para impedir prejuízo da investigação? Revoga a prisão domiciliar por conta dessa suposto descumprimento dessas medidas cautelares diversas. Vamos por partes. A medida cautelar diversa de proibir a pessoa se manifestar em rede social já é uma limitação à liberdade de expressão, à liberdade de se comunicar. Mas se houver prejuízos para a investigação, ainda assim, você entende que deve existir essa liberdade? O problema do Brasil é que, ao invés de investigar, processar para poder prender, punir, prender, em muitos casos no Brasil, as pessoas não entendem isso, prendem para poder investigar depois. Okay. Processar e julgar lá na frente.
Por quê? Porque quando se prende mais, e se prende muito no Brasil, e mal, nós temos mais de 800 mil presos, né? Quase 900 mil presos no Brasil. Um terço deles são presos cautelares e presos há muito tempo, muitos sem julgamento. É uma prisão que é antecipada e, por vezes, é contraproducente. Porque tem aquela ilusão, se eu prendo de imediato Deolane, se eu prendo de imediato Gustavo Lima, se eu decreto a prisão, há aquela ilusão de que o sistema judiciário está funcionando e de que eu vou ter mais segurança e que há uma resposta rápida. Quer dizer, há um constitucionalista, por exemplo, que fala nesse papel simbólico da Constituição. E, por vezes, o direito penal tem esse papel simbólico mesmo, de nós fingirmos que as coisas estão funcionando, que com isso você vai ter mais segurança, você vai ter mais direitos sociais observados, quando, na verdade, através de uma prisão antecipada, a gente não tem, na maioria dos casos, um controle da criminalidade mais efetivo, né? Até porque isso é uma discussão mais complexa para outro momento. O controle da criminalidade, claro que é um fator multidisciplinar, outros fatores estão em jogo. Então, na minha visão, aquela prisão foi desnecessária. Revogar domiciliar foi desnecessário também, porque ela tem o direito de se manifestar. E em relação a isso atrapalhar as investigações, o cara não poderia, em tese, até para evitar a prática de novos delitos, aí seria esse contexto, que a gente chama de prisão para garantir a ordem pública, por exemplo. Sim. Ela não fazer novas publicações em relação aos jogos de azar. Mas daí você evitar e, eu diria, impedir qualquer manifestação na rede social é absurdo, principalmente no momento que a pessoa é solta, né? Quer dizer, esse é um direito natural, direito de expressão, direito à liberdade. É um direito natural, eu diria assim, pegando um pouco o gancho do justnaturalismo, é algo que independe de previsão legal, né? Porque é do ser humano. E se falando, né, do Brasil que se prende muito, a gente lembra de situações também que prende tanto, que prende até pessoas, né, pais de família, como aconteceu no 8 de janeiro, que foi uma situação, eu sei que é muito controversa para muitas pessoas, mas nós vimos hoje, ainda tem, acredito que são 200 pessoas ainda presas, de quase 2.000 pessoas, né? Algumas pessoas doentes, outras chegaram até a falecer. E aí a gente vê no Brasil uma época, um período muito complicado que realmente hoje o sistema penal está em discussão e tão importante com pessoas que, em tese, não seria em potencial alguém que poderia estar passando e necessitando, né, do processo penal, né, de um advogado criminal. Aí a gente vai para outro campo de discussão, que é uma coisa que eu falo muito em sala de aula também, com meus alunos, por exemplo. Falava essa semana com meus alunos da UNEB, do segundo semestre, que nós, operadores do direito, temos uma responsabilidade na linguagem, nas discussões jurídicas muito grande, né? Grandiosa. Que é o quê? No Brasil hoje, infelizmente, existe claro, há uma polarização no Brasil, mas o que eu quero discutir não é isso, é a questão do argumento de conveniência. Eu quero toda a força da justiça contra o meu inimigo e um martelo de plástico contra o meu aliado. É isso que acontece no Brasil hoje. Então, por exemplo, vou começar pela Lava Jato, né? Na Lava Jato, existiram muitas críticas à violação do sistema acusatório, da gente ter um procurador da República, Deltan Dallagnol, que juntamente com o Moro articulava momentos de operação. Você tinha um juiz que ele oscilava ali em várias funções, um juiz que investigava, que acusava, que julgava. Como temos hoje no Supremo. Um déspota que assumia todas as funções processuais, uma junção nessa jurisdição, violando o sistema acusatório. E as pessoas pararam para perguntar o que é isso. O que é sistema acusatório? Pô, quer dizer, então, que o juiz que cobra o escanteio, você que está em casa aí, que bate um babinha, como eu bato nos domingos, será que o juiz que está apitando lá, ele pode cobrar o escanteio, ir para a área, cabecear, ainda meter o gol? E aí as pessoas perceberam que, quer dizer, a gente precisa de um juiz imparcial, que respeite as regras do jogo. Porque assim, eu não sou a favor do abolicionismo penal, não, e acabar com as...
a prisão é um mal necessário. Já vimos que não dá certo. Pode prender, se for o caso, pega a chave do xadrez e joga fora. Mas a gente tem que respeitar as regras do jogo justamente nesse contexto. Falava da Lava Jato. E hoje, a direita se depara, por exemplo, com a questão de Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news. Então, quem criticava Moro lá atrás, hoje, eventualmente, acha tudo certo em relação ao 8 de janeiro, em relação ao inquérito das fake news. Quem hoje critica o inquérito das fake news e a própria essa circunstância que você citou em relação ao 8 de janeiro, lá atrás defendia Lava Jato. Então ninguém controla o estado de exceção. Uma instabilidade no ordenamento jurídico. Você tem que ter credibilidade no argumento, né? Integridade no seu argumento. Porque senão vira argumento de conveniência. Quer dizer, depende de que lado eu estou para saber quando isso vai ser relevante para se ressaltar ou não. Quer dizer, eu acho que para quebrar sigilo bancário eu preciso ter um procedimento instaurado e ter uma ordem judicial fundamentada por um juiz competente. Beleza, eu acho isso. Não, mas se é contra Flávio Bolsonaro, meu entendimento muda. E às vezes se é a favor de Flávio Bolsonaro, eu quero falar de licitude da prova de um Estado que, mesmo para punir supostos criminosos, não pode utilizar de meios ilícitos. Não pode assumir uma faceta criminosa ou monstruosa. Mas se é o oposto, vamos relativizar essas discussões. Então, eu acho que o principal ponto é esse. Não dá para você separar no liquidificador quem é pessoa de bem, quem não é, em muitos casos, para decidir que a Constituição Federal vai ser aplicada em tiras. É o preço que se paga por uma democracia. Por vezes vai ter o cara lá que você sabe que é bandido, que você sabe que praticou delito, mas a gente tem que respeitar a Constituição da mesma forma, porque senão quando essas pessoas que eventualmente são inocentes ou ainda não foram condenadas estiverem na mesma situação, esses direitos também não serão respeitados. Né? Seria o caso de se pensar realmente na reforma do sistema penal. Né? Mas seria um outro papo, porque nós percebemos que da forma que o Brasil está indo, tem alguma coisa errada. Segurança pública não existe, né? Hoje saiu aí uma notícia que também teremos esse tempo, que será reduzido o armamento para os policiais. E aí a gente pensa, mas está todo vapor o armamento aí com os bandidos, né? E o que é que nós fazemos como população que deve ser protegida? Mas também eu sei que tem toda uma estrutura que necessita de uma reforma e fica aquela discussão. Não, a resposta não é prender todo mundo. Mas eu tenho certeza que a resposta também não é deixar todo mundo tão vulnerável. Agora, pegando esse gancho, né? Você falou aí. Você olha, por exemplo, né? E aí eu vou falar vou trazer exemplo dos dois lados. Você olha, por exemplo, Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que esteve ali no centro da Lava Jato, esteve no centro da Lava Jato. Um cara que teve as conversas vazadas, né? E aí ele fala, o vazamento foi criminoso, certo? Eu não posso pegar aquela prova ilícita para acusar Deltan Dallagnol, para condenar Deltan Dallagnol. Num PAD, num procedimento, num processo administrativo, eventualmente criminalmente. Agora, ele querer falar hoje de direitos fundamentais, de presunção de inocência, de excesso de prazo, de licitude da prova, de juiz imparcial, quando ele contribuiu para a parcialidade do magistrado, é muita hipocrisia, né? Aí a gente cai nesse argumento de conveniência. Todo mundo vai bater palma para ele. Por quê? Porque é do meu interesse. Mas a gente vai chancelar o que ele fez lá atrás, elegendo ele, por exemplo, deputado federal. Então, acho que o primeiro ponto, ele tinha que ter o discernimento de reconhecer os erros do passado para mudar o presente e fazer um futuro diferente. Então, acho que é nesse contexto aí que a gente tem que perceber. Claro que essa discussão... E aí traz também o vaza-toga agora. Pois ele tá falando do vaza-toga. Mas e agora? E as discussões comprovadas ao mesmo agora, tempo, coisas gravíssimas. Ao mesmo tempo, você pega... a sociedade vai... E todos aqueles que sofreram e têm sofrido, pessoas que estão sem poder sair do país, né, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum substrato, e as gravações demonstram que houve perseguição. A questão é o seguinte, eu acho que é o mesmo contexto. Por exemplo,
Você olhar, teve um advogado famoso em Brasília, que é um dos advogados mais conceituados, mais procurados de Brasília na área criminal. O cara foi na CNN, fez um contraponto ali com o Deltan e defendia tudo que está acontecendo também no inquérito da fake news. Eu não vou fazer isso. Sim. Claro que eu sempre critiquei, por exemplo, essas próprias investigações que tramitam originariamente nos tribunais. Você ter, por exemplo, um desembargador, um ministro, conduzindo direto ou indiretamente inquéritos, quando lá na frente é o mesmo sujeito que vai julgar, e a gente vai falar aí, por exemplo, de um efeito placebo, daquela primeira impressão que fica, da própria ideia de dissonância cognitiva, de você ter uma ideia formada, e aí Clarice Lispector falava que a verdade é sempre algo pessoal. O sujeito já está contaminado por uma investigação, ele tem uma verdade que é pessoal, ele vai querer retirar todos os obstáculos que afastem aquela concepção primeva. Esse é um raciocínio, eu sempre critiquei isso. Eu acho, por exemplo, que lá atrás, quando Raquel Dodge pediu o arquivamento do inquérito das fake news e houve, por parte do ministro, um indeferimento, eu acho que isso viola o sistema acusatório. Quer dizer, se quem vai denunciar no futuro é a Procuradora-Geral da República, como é que um juiz ou um ministro vai dizer, não, eu não vou arquivar, mas ela vai dizer, velho, peraí, deixa eu te falar, para ter processo no futuro, eu tenho que acusar. Se eu não estou querendo acusar, como você pode eternizar uma investigação? Então, essas críticas eu sempre fiz. As coisas que surgiram agora em relação ao TSE, o TSE ele pode ter uma função investigatória ali no âmbito eleitoral, mas no âmbito criminal é bem discutível tudo isso. Então, eu nunca vou ficar com argumento de conveniência. A minha bandeira são os direitos fundamentais, é a Constituição Federal. Eu acho que qualquer interpretação que se faça no direito, até para evitar um ativismo judicial, que é uma coisa que a gente pode discutir no futuro também, qual é o aspecto negativo de um ativismo judicial, é ter como ponto de partida a Constituição. Acho que nesse ponto, talvez direita e esquerda, pelo menos em tese, deveriam ou devem concordar, que a Constituição tem que ser o ponto de partida de qualquer interpretação, de qualquer decisão judicial, e as decisões que a gente eventualmente criticar aqui são decisões que não vão estar de acordo com o texto maior, né, que é a Constituição Federal. Na verdade, a insegurança jurídica é grande no nosso país hoje, e como há muitos, né, opiniões que estamos beirando quase, em alguns momentos, uma ditadura, porque quando você sai dessa segurança jurídica de seguir normas claras que nosso ordenamento jurídico tem, você fica vulnerável. E, na verdade, não fica vulnerável apenas aquele que, nesse momento, está necessitando do sistema penal. Mas todos nós, que em algum momento pode recair, como você, né, mencionou em outro momento. Mas, mudando um pouquinho de assunto, e falando para aproveitar, né, esse período que estamos aqui, sobre os debates, né, das eleições lá em São Paulo, a prefeitura, que se tornou o que tem sido mais discutido nas redes e em todos, e realmente virou parece uma novela. Todos os dias, agressão, né, como aconteceu com a questão da cadeirada do candidato da Atena, o Pablo Marçal, esse que é uma figura muito controversa, alguns amam, outros odeiam, existem realmente alguns comportamentos que são discutíveis. E o que é que você acha em relação a essa questão da agressão, não só física, mas também a agressão verbal, e até que ponto, qual o limite dessa liberdade nesse período eleitoral? Tudo é possível? Qual seria, né, a tipificação desse crime, se existe realmente? Seria uma tentativa, como falaram, seria uma lesão corporal leve, grave? Seria uma tentativa de homicídio? Como é que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, é movimentada mesmo. Nessas últimas 2 semanas, a gente teve, em tese, fatos que têm uma repercussão criminal, têm uma repercussão penal. Na verdade, há muito tempo, o processo penal e o direito penal é o tema da vez. Nas mídias, nas redes sociais, na política. Lá atrás, desde a Lava Jato, se tornou o tema da vez, né? O tema criminal, ele chama muita atenção. E aí você acaba tendo uma repercussão midiática. E essa repercussão midiática, por vezes,
atinge uma atividade que deveria ser contra-majoritária, porque a atividade do juiz, ela em muitos aspectos é contra-majoritária, mas essas decisões e essa repercussão acabam influenciando muitas decisões judiciais. Então é o tema da vez, foi na Lava Jato, é no inquérito das fake news, é nessa mistura, essa simbiose que existe entre a política e a política criminal, entre a política e a justiça, como em muitos casos a justiça intervém, influencia de maneira reflexa eleições e discussões. Então, quer dizer, é a bola da vez, sem sombra de dúvidas. E na eleição de São Paulo, por exemplo, é uma eleição muito mais quente do que a que nós temos aqui em Salvador, né? Salvador é uma eleição que está mais a disputa mais tranquila. E, claro, passa por algumas questões. Por exemplo, no caso de Datena e Marçal, eu vou começar, na verdade, na origem, né? As primeiras discussões e que Marçal alega que ele passou a reagir, teve um comportamento mais reativo, foi por conta da condenação que ele teve lá atrás, uma condenação onde ele supostamente captava e-mails para entregar para uma associação criminosa, e a associação criminosa, ela teria praticado delito de estelionato contra clientes, enfim, aposentados ou não. E aí os políticos estão lá também já acrescentam informações que por vezes não tem nos autos. Entre aspas, roubava velhinhos. Essa discussão começou. Ele foi condenado e houve uma condenação, só que a condenação ela foi extinta. Houve a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. E aí quem está nos acompanhando, que não é da área do direito, por exemplo, é um tema, você que já teve algum amigo processado, algum ente familiar processado criminalmente, ou se você já foi, vamos bater na madeira aí, mas você às vezes se pergunta, rapaz, por exemplo, peguei um cliente essa semana de um processo de Camaçari, quando eu advogava, eu advoguei pro cara em 2008, o processo de 2007, eu advoguei pro cara em 2007, quer dizer, de 2007 para 2024, o júri dele vai ser agora em outubro, são 17 anos. Sim. O cara nunca voltou a ser acusado por um crime. Houve uma ressignificação tremenda, porque o cara tem a carteira toda assinada, sempre trabalhou. Quer dizer, aí você... Olha como as coisas são complexas. Você para e pensa, qual é a finalidade de uma punição nesse contexto para esse sujeito? É reinserir? É reintegrar, ressocializar? Ou é só uma vingança jurisdicionalizada porque é necessário prender e punir se lá atrás a norma foi violada? A sanção é algo automático. Quer dizer, essas discussões são travadas, porque, por vezes, eu não acho, e aí isso vale para Marçal, vale para Nunes, vale para Boulos, quem quer que seja. Eu não acho que o ato de um homem seja o seu código. Eu costumo dizer que os homens são como os rios, cujas águas se renovam. Quer dizer, não é porque o cara, às vezes, cometeu um erro no passado que ele não possa se ressignificar através da religião, através de inteligência emocional, através de mudanças de comportamento, de decisões, porque decisão vem disso, de origem, cisão de cortar um passado que já se foi, que não volta mais, e você pode fazer um futuro diferente. Senão o cara que cometeu um erro, claro que existem erros e erros, né? Mas o cara não tem direito de mudar, de alterar, e a bandeira que ele prega amassar isso. Houve uma condenação lá atrás, e olhe minha vida daqui pra frente. Mas o que eu dizia é isso, algumas penas são extintas pelo decurso do tempo. Então, houve a prescrição, que é justamente isso. Quer dizer, ele foi condenado, ele recorreu para o tribunal, e o tribunal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, a extinção da punibilidade. A prescrição é um tema que é preliminar ao mérito, quer dizer isso. Quando o tribunal, claro que ele foi condenado em primeiro grau, mas essa condenação ela poderia ser mantida ou reformada. Quando o tribunal ele reconhece a prescrição, ele não dá um passo adiante e atinge o mérito para saber se realmente o cara é culpado ou se vai reconhecer a inocência do sujeito. Por isso que a gente fala que a prescrição é preliminar ao mérito, né? Como se o cara morrer, por exemplo. Morreu, eu não vou absolver um morto. Tem até um erro no Código de Processo Penal que traz uma hipótese dessa.
de absolvição pela extinção da punibilidade, absolvição sumária. Isso é um erro, porque eu não tenho como absolver um morto ou absolver alguém porque o fato prescreveu. Então, realmente, se houve a extinção da punibilidade pela prescrição e eu não invadi o mérito no julgamento de uma apelação, difere, por exemplo, se ele fosse condenado com trânsito em julgado e, por exemplo, prescrevesse a execução da pena, que a gente chama de prescrição da pretensão executória, porque aí eu teria uma culpa formada e indiscutível. E aí é nisso que ele se apega para falar que é presumivelmente inocente. E é aí que eu entro no campo de entender que o que é presunção de inocência, que as pessoas às vezes discutem. Não, mas você foi condenado, a condenação foi anulada, você não é presumivelmente inocente. Por exemplo, Robinho transitou em julgado uma condenação. Sim. Robinho é presumivelmente inocente? Não. Sim. Se ele quiser restabelecer o seu status de inocente, com envergadura constitucional, ele vai ter que entrar com a revisão criminal, por exemplo, vamos imaginar que no caso brasileiro, ingressar com a revisão criminal para rescindir aquela condenação. Na verdade, no debate político querendo falar do caráter. Né? Eles estão querendo atingir, na verdade, o ocorrido, o fato. Mas será que dá para separar as coisas? Será que se eu sou condenado por um juiz em primeira instância, e aqui eu não estou falando de política, não estou tomando o lado de Marçal, mas se eu sou condenado por alguém só em primeira instância, isso é uma verdade absoluta? Porque a gente tem, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, o Decreto-Lei 678 de 92, que ele prevê lá o duplo grau de jurisdição, o direito de uma manifestação em primeiro grau ser reanalisada por um colegiado. Sim. A Constituição Federal, com toda a repartição de competências que eu tenho na Constituição, dá para verificar que a Constituição, de maneira implícita, também acolheu o duplo grau de jurisdição. Porque, por exemplo, julgar alguém é uma atividade, e você que é cristã sabe bem disso, originariamente divina. O homem não tem como se aproximar de Deus. Então, o que é que eu faço para ter uma decisão mais correta? Eu coloco mais do que um juiz para julgar a apelação, para julgar um recurso. Eu coloco muitos juízes, eu coloco 3 juízes, eu coloco 5 juízes, porque nesse contexto eu vou ter uma decisão em tese mais qualificada, mais do que um homem para julgar. Então, ele se apega a isso. Agora, falar do caráter por conta de uma condenação passa por essa discussão. Como ele também fala de Ricardo Nunes, você está sendo investigado, você roubou de creches. Não, tem uma condenação também transitada em julgado, o sujeito também é presumivelmente inocente. No Brasil, por vezes, você tem cancelamentos antecipados, porque recebeu a denúncia. O cara agora é réu. Sim, ele é réu, mas não foi condenado definitivamente. Então, passa por isso. Na verdade, ele usa muitas técnicas, né? Inteligência emocional, PNL, para desestabilizar os candidatos. Então, ele já chegou daquela maneira agressiva até em relação à questão a Boulos, que você já sabe minha opinião contra, né, Boulos, mas realmente com o homem fazendo menção que ele seria usuário de cocaína, ali causou, ou mostrando a carteira de trabalho, que pareceu até uma cena de filme. Como foi que o outro conseguiu ser destabilizado com aquela cena, mesmo sabendo de quem vem, que está acostumado a fazer, né? Então, assim, a questão da agressão com a cadeirada, como seria essa liberdade? Até que ponto há esse limite? Por ser um debate eleitoral onde há uma agressão, porque existem pessoas que advogaram em favor, não. Há agressão verbal e ele falou, você não é homem para fazer nem aquilo que você prometeu. Então, até que ponto uma agressão física, alguns defendem, o outro, como eu estava vendo outro dia, um comentário, não, ele agrediu verbalmente e ele desafiou e disse que você não é homem para isso. Então, realmente, permeia nesse período eleitoral o debate essa liberdade, até que ponto o candidato, quais são os limites do candidato? Essa conduta do Marçal é, de certo modo, antagônica em relação às coisas que ele escreve, né? Por exemplo, ele tem um livro Como Negociar. E o que ele prega ali, no contexto de uma inteligência emocional, é justamente, e até da própria neurociência e de tudo que ele estuda e escreve, é
A arte de negociar vai por você entender o outro também, né? E respeitar o outro, ouvir o outro contraditório. Isso que está no meio de um debate político. E claramente ele utiliza isso como estratégia para desestabilizar os candidatos, né? Quando se fala em neuroplasticidade, é justamente essa dualidade que norteia o ser humano, né? O nosso cérebro, a própria mente gira em torno disso, né? Yin e Yang. Você tem, de um lado emocional, um lado instintivo, o lado feminino, do outro lado, o lado masculino. Você tem, de um lado, a emoção, do outro, a racionalidade. De um lado, talento, do outro, aspectos onde você age mais com calma. Quer dizer, essa dualidade, isso é matéria, né? Você O acha universo, que é né? proposital, ele faz justamente para receber agressão, como ele falou, essa primeira fase. Ele deixou bem claro isso, a segunda né? fase é minhas propostas. É. Mas será que nesse ponto aí ele pode perder muitos Ele eleitores? entende muito disso, né? Dessa dualidade que norteia o universo e de como ele pode estabilizar alguém mexendo com, eu diria, com um desses elementos, né? Direito ou E esquerdo. configuraria Quer dizer... a lesão corporal, a questão da cadeirada em si. Pronto, vamos voltar agora para o aspecto jurídico, né? E acho que esse ponto que ele, só fazendo parênteses, que ele aborda muito, da questão da inteligência emocional, desse desenvolvimento pessoal, é uma coisa que eu gosto muito. Mas aí você tem que botar em prática. É Você não pode... né, pra advocacia É igual criminal. como teve uma frase que um político famoso disse uma vez aqui no Brasil: esqueçam o que eu escrevi. Não dá para ser assim, né? Não dá. Quer dizer, esqueçam tudo que eu escrevi. O problema é que não dá para esquecer. Então ele é muito atacado por conta dessas atitudes contraditórias, né? Porque ele quer ganhar a eleição e aí, por vezes, há essa contradição. E ele entendendo muito esses elementos, e acho que isso é um tema importante para outros debates nossos, porque ajuda muita gente. Falar de inteligência emocional, falar de desenvolvimento pessoal. Quantos erros lá atrás eu não teria cometido, a gente não teria cometido, se tivesse estudado mais sobre tudo isso, né? E hoje é um tema muito importante, claro, principalmente quando a gente vive nessa cidade, nessa realidade de hiperaceleração, nesse cyberespaço que nós vivemos. A notícia chega hoje antes do fato, o tempo todo celular, o tempo todo rede social, e você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para raciocinar, você não tem tempo para evoluir. Então, esses temas que ele toca, eu acho relevantes, mas tem que botar em prática, né? Fazendo um adendo, e isso que ele faz, desestabiliza vocês como advogados, né? Você, advogado criminal, no júri, usa muito dessas técnicas, né? Porque, na verdade, é um duelo ali, né? Promotoria, claro. Advogado de defesa, e como é importante, em alguns momentos, utiliza realmente essas técnicas para você desestabilizar, seja né? Muito, é muito utilizado no júri, né? No júri você tem os apartes, por exemplo, que é justamente você não vai, como um debate, você espera um falar para depois você se manifestar. No júri, às vezes, o promotor vai lá, te atrapalha, entra na sua casa sem bater na porta, fala sem você dar o aparte. E aí você tem que ter equilíbrio emocional. Tudo isso é importante, sim. Porque para você, às vezes eu quando tava conversando mesmo, eu queria discutir, já tava discutindo com o promotor, calma, vai tomar um chazinho e tal. E aí, para os olhos dos jurados, parece que você tá nervoso, você tá inseguro. E essa estratégia que o Marçal utiliza para tirar os caras ali das regras do jogo. E aconteceu o ápice de tudo isso, né? Agora, politicamente, ele tem que ver qual vai ser o resultado na utilização, em decorrência da utilização dessas ferramentas. No caso da cadeirada, e aí isso aí passa por uma investigação que houve contra a Datena, de uma jornalista que fez uma notícia de um suposto assédio sexual em relação à Datena, da Bandeirantes, da Band, e foi instaurada uma investigação que depois foi arquivada contra a Datena. Decadente. Só que Marçal já aumentou isso aí, do mesmo jeito que aumentam contra ele, dizendo que ele roubava velhinhas, rouba banco, que não era rouba banco, eventualmente pode ser, era um crime sem violência ou grave ameaça. Ele também já aumentou, chamou de estuprador, chamou de agressor sexual. E aí há essa diferença entre importunação, assédio sexual e estupro, que dá tempo, pano pra manga em outro podcast, mas ele já enfrenta isso, já fala que o cara é estuprador,
já desestabiliza o Datena, porque a Publica Datena nas fala... mídias de uma maneira, toma uma proporção absurda, nem todos. O Brasil, infelizmente, muito só lê recorte de notícias E ele não usa se bem esses aprofunda cortes, né? Que é outro notícias, ponto que ele e utiliza aí bem. É. Mas segue. aí o que é que vem? Em relação a Datena foi absolvido? Não. Só para explicar, eu fiz até um vídeo, vai lá no meu Instagram depois e segue lá, @professor Ivan Gessler, joga @professor Ivan, já vai aparecer. E eu fiz um vídeo sobre isso falando. Na verdade, foi extinta a punibilidade também em relação a Datena. Por quê? Porque a ofendida tinha um prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria para noticiar o fato na delegacia ou ao Ministério Público. Porque na época, até 2018, os crimes contra a dignidade sexual, os antigos crimes contra os costumes, eram persequíveis, processáveis via ação condicionada à representação. Quer dizer isso. Só poderia, por exemplo, você que não é da área do direito, só poderia ter um processo penal, um inquérito contra um estuprador, em regra, se não houvesse, por exemplo, fosse um estupro mediante grave ameaça, contra um maior de 18 anos, contra alguém que não era vulnerável. Ministério Público. Só mediante autorização da vítima. Sim. E se você olhar lá atrás, o estupro já foi crime até de ação penal de iniciativa privada. A vítima, a mulher, por exemplo, vítima desse crime abjeto, tinha que contratar um advogado para o advogado iniciar o processo. Então, era assim antes. E como essa jornalista ela não foi no prazo de 6 meses do conhecimento da autoria do fato para a delegacia noticiá-lo, acabou existindo o arquivamento. Só em 2018, depois da prática desse fato por Datena, supostamente, é que o estupro, o assédio sexual e os demais crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação incondicionada. Quer dizer o quê? Não depende. Não dependem da autorização da vítima. E aí Datena acabou sendo beneficiado por essa extinção de punibilidade e se irritou mais ainda porque ele fala que nada foi comprovado e realmente acabou não gerando um processo criminal contra ele. E a partir do momento que... Aí é outra discussão. Marçal, então, praticou um delito de calúnia ou não? Porque caluniar alguém é imputar um fato definido como crime. Falsamente. Mas a partir do momento que o cara foi investigado e esse inquérito foi arquivado, essa elementar falsidade está presente ou não? Então tem toda essa discussão. E ali você tem crimes também no Código Eleitoral, sim, que podem eventualmente restar configurados, tipificados. E aí tomou a cadeirada, tomou aquela bordoada. E pô, tentativa de homicídio, claro que eu acho que não está configurado demais isso. Não há o que a gente chama de animus necandi, que é a intenção de matar. Não há dolo em relação a isso, dolo direto ou mesmo dolo eventual. Por exemplo, mas eu conheço um cara que morreu com uma cadeirada. Então, em tese, está configurada uma lesão corporal seguida de morte. Porque a intenção era lesionar e ocorreu um resultado mais grave que eu não quis e nem assumi o risco de praticar. Agora, Datena poderia sair dali, deveria sair dali preso em flagrante delito. Ainda que seja uma lesão corporal leve. E o que foi, né? que impediu? O que impediu foi que os prepostos de segurança pública, os policiais ali presentes, que tinham dever, segundo o artigo 301 do CPP, de prender em flagrante, prendê-lo em flagrante delito, não fizeram. A interrogação que ficou com todos que estavam não assistindo. Fizeram. E o próprio 301 diz que o particular pode prender quem estiver numa situação flagrancial, flagrante próprio. Sim. O sujeito está praticando a infração penal, acabou de cometê-la. Era o que a gente teve ali. É o que a gente teve ali, naquele contexto. E tinha que prender flagrante. O cara saiu ainda dando entrevista e escoltado. Quer dizer, não dá para concordar com isso. Ao mesmo tempo, óbvio que houve uma provocação ali por parte de Marçal. Alegar legítima defesa da honra, isso não existe. E aí outra discussão que a gente vai ter aqui em breve. O Supremo, por exemplo, considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra contra a mulher. Por exemplo, o que aconteceu? Nós tivemos, vamos falar de casos famosos aqui historicamente no Brasil, inclusive do século passado, de homens que eventualmente diziam que, ou foram, mesmo que fossem, traídos pela esposa, pela namorada, pela mulher, iam lá, matavam a mulher
e o cara era absolvido no júri. Hoje o Supremo considera inconstitucional você alegar isso. Você não pode trazer essa tese e perguntar isso ao júri. E aí até Marçal falou isso. Pô, quer dizer, como é que uma tese que foi considerada inconstitucional pelo Supremo vai poder ser utilizada agora? Foi considerada inconstitucional contra a mulher. Mas é o mesmo raciocínio. Pode usar como não laço de defesa. Não há proporcionalidade, né? Você ser provocado e atingir o outro com a cadeira. Agora, claro que existe. Por exemplo, a lesão corporal privilegiada. Existe lá uma lesão corporal privilegiada justamente por conta desses elementos. Você tem a sua moral atingida, você está ali, claro, naquele contexto que os fatos ocorreram, no mínimo a pena vai ser diminuída. Agora, claro que sendo uma lesão corporal leve, no outro dia ele já saiu do hospital, consequentemente o fato tem uma pena muito pequena, uma pena pequena, insignificante, e aí o cara nem fica, não é lavrado o auto de prisão em flagrante, o cara é preso em flagrante, não é lavrado o auto, ele assina um compromisso para comparecer depois no juizado especial criminal. Mas, claro que a prisão em flagrante, ela tem que ser feita. Que é uma questão de segurança pública, as pessoas confundem isso. O crime é de menor potencial ofensivo, eu não prendo em flagrante. O que você não vai fazer ali é lavrar o auto de prisão em flagrante. Você não lavra o APF. Mas a prisão em flagrante, que é uma questão de segurança pública, ela pode e deve ocorrer. Deve ocorrer. E aí continua, né? Essas discussões, debate. As eleições estão quase chegando. E vai ter muito pano para manga, como diz o povo. E aí vai se discutir essa estratégia dele, claro, muitas críticas em relação a esse comportamento, em relação a outros candidatos, mas também tem uma via do lado de cá lá também que o acusa de fazer parte de PCC, de roubo, enfim. Então, é a discussão que acaba sendo dos dois lados ali, né? Como eu disse, aqui em Salvador, por exemplo, a política está mais calma, né? Essas discussões e debates não ocorrem dessa forma nesse norte. E aí a gente acaba vendo realmente que a importância do processo penal, do direito penal no dia a dia também. E é o que a gente quer fazer aqui nesse podcast, né? A gente também quer se deparar, analisar, você pode, não é, Dal, encaminhar decisões, você que é parte, você que é advogado, pega uma decisão que você eventualmente não concordou, a gente vai comentar aqui, o importante é avançar e tentar influenciar também, humildemente falando, tecnicamente, para que decisões absurdas que às vezes existem, claro. Muitas vezes existem. Eu ia falar que era minoria, né? Mas você fala que, na minha concepção, espero em Deus que seja minoria. E a gente também vai elogiar muitas decisões aqui, claro que merecem elogios. Por exemplo, houve decretação de prisão de Deolane, decretação de prisão de Gustavo Lima. Agora as prisões já foram revogadas. É uma mudança de mentalidade no Brasil. E me parece que prisões de pessoas famosas contribui, acho que essa prisão contribui para essa discussão. Para a gente entender que a gente prende muito, prende mal em muitos casos, entender a importância de audiência de custódia, que recebe muitas críticas, né? Acho que você também não concorda, né, com a audiência de custódia. Não é? Mas a audiência de custódia... ainda tem muitos episódios para estar discutindo. Se você for olhar o grau ali de pessoas que são soltas com audiência de custódia, você tem muitas prisões sendo decretadas em audiência de custódia também. Meu irmão, a gente vai ter que discutir muito, porque eu quero entender por que em audiência de custódia. Nós, homens de bem, que trabalhamos, estamos presos em nossas casas e eles estão soltos aí. A gente quer entender. A gente vai discutir muito, vai aprofundar o debate e assim é enriquecedor, porque eu tenho certeza também, como muitos dizem, eu acho que reduzindo o armamento, né, dos policiais, eu creio que não é a saída, né, porque existe toda uma população aí que está armada e a situação está muito complicada em Salvador. Diga-se que a gente sai nas ruas, é uma das cidades, saiu agora, né, as mais violentas, é uma das cidades, acho que alguém falou aí, entre as 5 cidades mais violentas do Brasil e está entre as mais violentas do mundo. Então... É uma discussão mais complexa, né? Que a gente vai travar aí em outros encontros aqui. É uma discussão muito complexa, mas vamos deixar essa cartada para os próximos
episódios. Quero mandar um recado para você, olha, me siga lá, dá uma passada também no Instagram dela, me siga lá no meu Instagram, @professor Ivan Gessler. Muitos vídeos, muitos cortes a gente vai ter em relação a esse canal também do YouTube. Você vai ver muita coisa boa aqui, muitas discussões, entrevistados com outros temas jurídicos, políticos, da atualidade também. Sempre com esse viés crítico, é o que a gente quer fazer. Ninguém é dono da verdade aqui. Sim. E eu não quero ser um ditador e nem Carla para impor a sua razão ou o seu entendimento no outro. Acho que a gente tem que ouvir mais. Contraditório é isso. É importar mais do que exportar. A gente quer, por vezes, só impor, obrigar o outro a pensar como a gente e ouvir menos. Então, é o que a gente vai procurar fazer aqui, portanto, nesses encontros semanais, viu? Nosso podcast. Fique atento a esse canal. Você que está aí, curte, se inscreve, compartilha também com seus amigos, com sua família, porque você que gosta de travar discussões jurídicas, vamos fazer isso aqui, viu? De maneira informal, todas as semanas com discussões proferidas aqui na Bahia, no Brasil, casos importantes da área criminal, como a gente citou aqui, comentamos hoje, o Deolane, Gustavo Lima, disputa em São Paulo, é o que a gente vai fazer semanalmente aqui, com convidados também, muitos convidados. Né, Dal? Passa o seu Instagram aí e tamo junto. Foi muito bom esse bate-papo, com envergadura de um advogado criminalista que possa estar trazendo, enriquecendo. E, de fato, a gente empobrece quando apenas pensamos e ouvimos só aqueles que pensam como nós. E é muito importante esse debate e que aqui a gente possa trazer várias temáticas. Eu creio que vai ser, porque não tem como falar de criminal sem falar de política, sem falar de psicologia, e que assim a gente possa estar enriquecendo semanalmente aqui. Muito bom, meu Instagram é Carla Gessler, AX, e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Amém. Valeu, galera. Tamo junto.